alguém tem uma pergunta, por favor, e fale no microfone seu nome, porque estão gravando e depois para fazer a ata, isso é importante. Boa tarde a todos, meu nome é Plínio Escher, trabalho na área ambiental a vida toda, né? Aqui eu vou externar um pouco a minha alegria. Eu participei e bebi champanhe, sou sincero para vocês, quando teve a aprovação da lei da APA. Isso foi uma conquista para Campinas, numa época em que poucos tinham e Campinas conseguiu. Só quem participou de toda essa constituição, governabilidade, governo do Estado, foi uma luta muito grande. Naquela época eu estava na CETESB e a gente lutou muito por isso. Então eu fico feliz que depois de tantos anos, né, a gente consiga pensar de novo na APA. Isso é um mérito a todas essas pessoas da Secretaria que estão lutando aí já há 4, 5 anos para essa revisão e essa conquista. Então nós estamos dando passo, eu tenho certeza que isso é dinâmico, né? Como vocês já falaram, eu acho que as revisões daqui 10 anos, talvez não esteja mais aqui, mas eu espero que vocês que são mais jovens estão aí lutando por uma nova revisão e melhoria. O mundo desenvolvido, ele tem algumas características, principalmente para áreas de preservação, desenvolvimento, que você não consegue muito separar entre a necessidade das pessoas que estão lá e da necessidade das pessoas que não estão lá, mas querem usar aquilo. Isso é uma luta, não é Brasil, é uma luta mundial. Os países que já estão em grande desenvolvimento usam isso como eles chamam de turismo. Então, praticamente a Europa, raras exceções, os países vivem deste mundo ambiental de turismo. Então, a APA vai ser uma coqueluche. Já é, né? Na verdade, já é. A minha preocupação é que todo o plano que foi desenvolvido, com o crescimento do Brasil, que a gente assusta, chegou agora os números para nós, numa pesquisa nacional, que a família brasileira é 3,2. E eu achava, por exemplo, no Nordeste seria 5. E, não é. É 3,2. Ou seja, uma família tem o casal, um filho, e esse 2, que seriam 20% das famílias, tem o segundo filho. Então, assusta. Quer dizer, o país já, o Brasil, como um país desenvolvido, já não tem aquele crescimento desenvolvido. O que vai acontecer? E eu achei que a gente, estou falando assim para quem não participou, quem está ouvindo e assistiu e leu os trabalhos. Eu achei assim, eu vou falar, existe a necessidade, existe a necessidade natural das pessoas procurarem aquele desenvolvimento de turismo, de lazer, de tudo isso daí. Então, quando a gente fala assim, a APA de Souza não pode crescer, não pode crescer, tem que crescer ordenadamente, é 30%, é 35%, só que vai almoçar em Souzas no domingo. Campinas não tem opção. Ele tem um parque taquaral físico, ou seja, atividade física, um lazer físico pouco ambiental, mas a APA não. A APA tem atividade física e atividade ambiental. Se eu for lá para passear com os meus netos, andar com os meus netos, é uma atividade física ambiental, mas com uma qualidade. Então, essa procura, eu não senti muito ainda. Não estou falando que eu esteja errado, eu posso estar totalmente errado, mas eu não senti muito essa preocupação dessa, entre aspas, invasão da necessidade do cidadão campineiro, a busca, ou do cidadão normal, a busca de um lugar que ele se sinta bem. Então, me assusta. Eu moro ali e para mim é um torpedo, né? Apareceu lá. Eu não sei se eu vou sair e se eu vou chegar. Então, isso é constante. É uma coisa que a gente tem que pensar
e eu achei assim, não muito explorado. Mas eu tenho certeza que vocês estudaram isso, tenho certeza, né? Mas a gente tem que forçar bem isso, porque a necessidade, quanto mais nós melhorarmos as condições da APA, mais o cidadão que não pertence à APA vai querer ir à APA. E nós temos que pensar muito bem nisso, porque é uma avalanche. Enquanto eu estou pensando em lotes de 300, quantas pessoas vêm? Vêm 3 vezes mais pessoas para ocupar. É só um depoimento e eu tenho certeza que vocês pensaram nisso. E é a hora, porque daqui 10 anos eu não estou aqui discutindo com vocês de novo a APA. Obrigado. Quem quer responder antes do final? Tudo bom? Você tem toda a razão, assim, a questão do turismo é uma das que a gente realmente se debruçou para estudar, porque provavelmente é que também vai trazer viabilidade para a questão da sustentabilidade da APA como um todo. E a gente tem, então assim, antes até a gente tem essa comparação, tinha o zoneamento da 10.850, tinha ainda tem, né? Ele tem algumas zonas e uma delas era a Zetur, que era a zona de turismo. No plano de manejo agora, então esse novo zoneamento, a gente deixou a questão de turismo transversal em todas as zonas. Então, a gente não tem áreas polo em que antes se incentivava, né, especificamente naquelas regiões. A gente deixou como um todo e elaborou um plano, principalmente para o pessoal de desenvolvimento econômico e turismo, né, acho que principalmente na pessoa do Eros, que esteve com a gente praticamente todas as oficinas e discussões, pensando em como a gente vai estruturar isso. Eles estão agora fazendo o plano de turismo, né? A Sabrina ali também está participando, e é a hora que a gente vai tentar amarrar justamente então, as diretrizes do plano de manejo com esse programa agora mais direto, não só para a cidade, né, para a cidade como um todo, mas a gente já observa que a principal vocação mesmo do turismo é a APA, né? Em Campinas é a APA, então a gente não pode deixar de fora. E o turismo envolve toda a parte de viário, né? Porque é isso, assim, você tem praticamente hoje 2 entradas ali para a região de Souza, Joaquim, então a gente tem que trabalhar a questão também do viário, das áreas em que se prevê pavimentação ou não, abertura de vias ou não, enfim, então discutir isso, a valorização dos bens tombados que a gente tem, dos patrimônios também. Acho que uma coisa que a gente está discutindo bastante nesse momento também é a regularização dessas atividades, principalmente na área rural. Então, trazer a discussão, né, da lei de desocupação para a área rural, principalmente para as áreas de fazenda, em que a gente tem atividades, os cafés da manhã, também restaurantes, atividades de ecoturismo, enfim, muitas vezes elas não têm uma segurança jurídica, e isso foi colocado para a gente inúmeras vezes, né? Então eu não consigo ter uma certidão de desocupação do solo, eu não consigo deixar regular a minha atividade, e eu quero, né? Então como fazer isso? Então a gente está fazendo reuniões com o pessoal da CEPLAN, CEPLURB, SMDEST, DDC, vários departamentos para a gente ver qual que é o trâmite que tem que ser criado, principalmente para regularizar essas atividades, né? E trazer essa segurança. Então, acho que é isso que é o principal, né, Gu? Assim, vinculado o que a gente pode trazer de respaldo para que isso incentive de fato as atividades turísticas para Campinas, que é lá, né? Complementando, uma das maiores demandas que veio foi quanto ao hotel fazenda também, né? Então, é uma coisa que nós colocamos como permitido. Aquele limite de 10 mil metros quadrados de área construída para a zona rural, dentro da propriedade, vem muito de alguns grupos hoteleiros que já começaram a nos procurar, assim, para conversar mesmo, né? Então, a gente também está tentando atendê-los, dando um porte um pouquinho maior, desde que a propriedade, claro, obviamente, comporte isso, com as devidas contrapartidas. Então, pensando-se também no saneamento que vai vir dessa propriedade, na geração da energia, a destinação do resíduo. O programa de viário, como a Ângela falou, tem alguns itens específicos sobre estudo de novos acessos e melhorias do atual também. Então a gente vai, ao longo dos anos, casando todas essas ações da Secretaria para incentivar, que a gente sabe que é lá mesmo no filão. Quem mais quer se manifestar?
manifestar ou fazer uma pergunta? Ninguém? Então eu vou convidar o vereador, por favor. Por favor, fale algumas palavras. Eu sou professor. Professor. Eu vim aqui meio clandestino. Deu uma passadinha para ver como é que estava a reunião. Nós tivemos uma reunião do CMDU agora à tarde, com o pessoal técnico da COAB, com a revisão da lei da COAB. A lei da COAB é uma lei anterior à lei de usurpação do solo, então tiveram algumas coisas que ficaram um pouco diferentes, os conflitos. Então foi elaborado um projeto de lei, readequando, melhorando, atualizando e tirando também alguns problemas que estavam acontecendo na legislação que a gente teve essa reunião com eles. E não dava para estar em 2 reuniões ao mesmo tempo. Então acabou lá e eu acabei descendo. Conheço pouco sobre a questão do plano de manejo. Vejo a necessidade mesmo de reformular a legislação da APA. Sabe? Não dá para ter o plano de manejo, não é lei. Não dá para a gente, às vezes, ficar exigindo, se você não tiver um projeto de lei, ou algumas exigências que podem conflitar com a lei existente. Então tem que ser adequado, tem que ser mudado, etc. Tem muita coisa que acontece. Eu fiz parte do COGEAPA há um bom tempo e eu tenho assim, várias críticas com relação ao funcionamento do COGEAPA. Principalmente, às vezes, o COGEAPA ser um órgão só consultivo, não ser deliberativo em algumas questões. Questões que a gente, às vezes, puxava a discussão lá no COGEAPA e a Secretaria do Verde acabava dando aprovação em questões que a gente contestou e que, enfim, a gente perdeu a voz, perdeu o rumo. Tá? Posso até exemplificar o que aconteceu. Está ruim para explicar? Então, eu acho que a gente tem que se debruçar. Gostaria que tivesse uma apresentação também da Secretaria do Verde no CMDU antes do projeto de lei ser enviado à Câmara, para que a gente faça uma discussão, a gente tenha conhecimento anterior, da mesma maneira que a gente teve correndo junto com relação ao plano diretor, com relação à lei de zoneamento, né, a usurpação do solo, etc., que a gente acabou ganhando tempo com o nosso prazo para a gente poder suscitar a documentação, o retorno para a Câmara dos nossos pareceres. 30 dias para a gente, o CMDU dar o parecer para a Câmara, às vezes é muito pouco tempo com uma lei tão vasta, tão abrangente. Então a gente pede que a gente podemos até conversar, já fazer um pré-agendamento e a gente encaminhar isso aí. Tá bom? Então, parabenizo o esforço, embora tenha muita coisa que eu não concordo, mas eu parabenizo o esforço. Eu acho que a questão da discussão, a questão do crescimento a respeito do tema é importantíssimo para a cidade de Campinas, para a população em geral, não só para os moradores de Souzas, Joaquim Gide, etc. A APA, eu sou um souzense, né, há 8 anos eu sou um souzense, e gostaria que muita gente tivesse a possibilidade de morar lá também, mas também gostaria que muita gente não fosse morar lá. Não, porque é o seguinte, tem muita gente morando em Souzas, ou em Joaquim Egídio, e que não respeita Souzas e Joaquim Egídio. A pessoa compra um empreendimento perto da mata e depois fica reclamando, porque tem macaco, porque tem bicho, porque os passarinhos cantam muito cedo, e que ele acorda às 5 horas da manhã com o sabiá cantando. Então tem gente que não tem espírito para morar em áreas como essa. Né? E tem muita gente que tem o espírito para morar lá e infelizmente às vezes não lhe é dada a oportunidade e a chance. É isso. Parabéns. Vamos ficar lá. Guarda e torcer para tudo dar certo. Bom, boa tarde, João Verde. Eu queria fazer uma alusão à sua fala, muito importante, porque me lembrou muito uma fala do ex-presidente do Ciduscom, o Fuad Cury, em algumas reuniões que a gente participou. O Fuad falava o seguinte:
E é uma lição que eu tenho no processo participativo até hoje. Toda unanimidade é muito difícil quando a gente fala de questão urbana, ambiental e social, que é o tripé da sustentabilidade que a gente discutiu hoje no início da reunião do Condema. O que nós queremos, na verdade, é um consenso, porque a gente vai conseguir a sustentabilidade com o consenso do urbano, né? Você representa um conselho eminentemente urbano, nós estamos aqui no Condema, tem a questão social também, que é a questão da moradia, cultural, turística, entre outros. Então a ideia nossa justamente é unir esforços e chegar no consenso. Essa é a nossa missão, né? E aqui parafraseando o Fuad Cury. Então, evidentemente que o documento será encaminhado, se a equipe puder encaminhar amanhã, né? A gente já tem essa formatação, caminhamos de pronto para o CMDU, a ideia é que vocês tenham tempo, né? Para além dos 30 dias da Câmara Municipal, terem tempo, e a equipe da SBDS se coloca à disposição. Assim como nós fizemos no Condiap, estamos fazendo no Condema, desejamos muito fazer esse diálogo com o CMDU. Não? Já entramos no acordo, então, vamos fazer combina, vocês vão combinar. E a Ângela Guiral diz que hoje em dia o Congiapa sempre foi deliberativo. Olha, eu espero que seja deliberativo. Estou torcendo para que Deveria ser consultivo, segundo o SNUC. A Lei Federal dos Conselhos de APA. Quando a gente é pediu vistas ao processo, o processo foi aprovado. Não foi dado. Vistas ao processo. Que processo? Faz tempo já. Eu saí, inclusive, do conselho por causa disso. Bom, então, gente, a gente vê que fato é esse específico. O Condiapa, ele tem algumas peculiaridades, né, até diferentes do que a lei federal diz sobre os conselhos gestores de APAs. Então, o SNUC diz que o conselho de APA tem que ser presidido pelo órgão gestor e ele deve ser um conselho consultivo. E aí, no nosso caso, ele é um conselho consultivo e deliberativo e a presidência hoje ainda é eleita pela sociedade. Então, ele tem algumas peculiaridades que não atendem realmente à lei federal, né? Do seu regimento, que é de 2003, por aí, né? É isso, obrigada. Pode fazer, Carlos Alexandre. Pode fazer tua pergunta que será respondida. A gente tem também a configuração de que a busca para se estruturar a exteriorização das áreas verdes, principalmente áreas de conexões ecológicas, que são fundamentais, pela leitura ambiental, ela é sem dúvida o caminho ideal. Muitas vezes, alguns projetos, de acordo com a sua característica de morfologia da região, daquela gleba, etc., e a localização da sua APP ou da sua área verde, até vai permitir isso, vai dar certo de fazer. Mas haverá também em momentos em que você tem lá uma gleba e todo o sistema dele, com recursos de nascentes, os cursos d'água, as áreas de APP acabam ficando no centro da gleba. Então, assim, vai se inviabilizar naturalmente uma série de opções de uso, né? E aquelas áreas vão ficar para que tipo não se tem uma... Economicamente, a gente está num impasse. Há, dentro da leitura de vocês, depois, análise específica sobre... Vocês determinaram algum tipo de contrapartida? De até 10% no caso da permeabilização em área rural, lá, por exemplo. Tem aquele... né? Não há a possibilidade de se analisar, dependendo do projeto, do critério, esse tipo de estruturação para se viabilizar tanto o econômico quanto o ambiental, de maneira a gente permitir o proprietário da área, que constitucionalmente tem o direito de fazer o uso da área dele, buscar a alternativa de negócio que ele pretenderia, até porque tem áreas que não dá nem para fazer outra coisa lá, ele não pode indústria, não pode isso, não pode aquilo, não tem demanda econômica, entendeu? Na verdade, Carlos, a gente sabe o quão delicado é isso, foi levantado para a gente
fala na legislação, veio do plano de manejo, não haver o fechamento do loteamento. Nós não estamos proibindo a ocupação da gleba fora das condicionantes ambientais. Uma gleba, a gente sabe, olhando algumas das que existem, que a APP está no meio, né, qual seria a solução para os futuros, de repente? Dividir em 2 fechamentos, se for o caso. Claro que existem N fatores que se levam o empreendedor a fechar o loteamento, inclusive a viabilidade do que vai ser. Mas o quanto lotes vai estar aqui naquele fechamento, de repente vai dar a questão da viabilidade, se manter uma portaria, uma equipe de segurança, uma equipe de limpeza. Tudo isso vai ser um desafio para todo mundo, mas a princípio a orientação é que pro fechamento não vai ser possível essas áreas verdes, porque a gente já tem visto o problema que tem sido essas áreas verdes fechadas dentro dos loteamentos que já existem, né? O afugentamento da fauna que houve, por exemplo, com o início das obras da barragem, quando os animais estão chegando próximo ao entre verde, talvez seja o primeiro dos grandes loteamentos fechados ali, talvez eles estão morrendo porque eles chegam perto, batem no muro, vai para a via, para a Mário Garneiro ou para a Mackenzie, são atropelados. Então, a discussão é bem delicada. Pro fechamento, a gente optou no primeiro momento de não ter. Obra pública, ou do Estado, da Federação, as leniências, a interpretação da forma como pode-se fazer as coisas, são permitidas. Essa barragem está trazendo uma série de questões graves lá para a APA e para outros municípios, mas é um conflito que a gente vive, né? Um comentário aqui que a gente vive juntos. Quem está aqui no conselho, nós que estamos lá na consultoria, vocês que estão como técnicos da administração para aplicar a legislação. Mas vamos construindo, obrigado. Mas assim, todas as propostas vão ser analisadas, quando enviadas a gente tem que ver se cabe ou não dentro do que está disposto no plano, de todas as diretrizes, né, para a preservação da fauna e da flora, dos recursos hídricos e tudo mais, e serão analisadas com o mesmo rigor de cada... Eu acho legal perguntar nessa fase, para depois, sabe o quê? Eu sou um defensor, Carlos Alexandre, entusiasta aqui. Carlos Alexandre, por favor, fale no microfone, porque está sendo gravado, depois para fazer a ata vai ser impossível da tua parte. A gente é entusiasta do trabalho da Secretaria na conservação e na preservação, né? E muitas coisas que estão sendo adotadas no plano de manejo da APA, elas vão acabar também sendo referência para o plano de manejo das outras unidades de conservação que nós temos aqui. Então a gente não está tratando de um assunto que é exclusivo da APA mais. Nós já estamos criando uma jurisdição que vai depois ordenar também outras áreas importantes do município que tem a classificação e a característica de unidade de conservação. A busca de soluções, ela sempre é factível nesse momento. A gente não tem problema de discutir uma ideia, como que seria, como que a gente vai construir passagem de fauna, por exemplo, e também dar segurança para não haver o problema de invasões, né, com morte, com assalto, etc. Roubo ainda vai lá, é propriedade, não que é ter, mas o pior é outros riscos piores. Mas enfim, eu acho que é um momento aí, João, acho que o CMDU tem a prerrogativa, muito, o Condema ele se envolve e tenta encampar aquilo que está dentro da nossa prerrogativa, mas eu acho que o CMDU tem esse papel importantíssimo. Conte com a nossa Câmara Técnica, com o Conselho aqui, para a gente contribuir com vocês, paralelo em uma comissão mista, etc. E a gente buscar solução para esses itens que eu acho que eles devem ser levados em consideração ainda na minuta para frente aí do que vai ser aprovado na lei, né? Obrigado. Responder? Responda. Não, o que nós falamos é que nós estamos à disposição para a gente trabalhar, a gente quer participar da construção e que as coisas corram da melhor maneira possível. A questão é democrática, cada conselho tem a sua atribuição e nós vamos trabalhar dentro da nossa atribuição. Okay? Então, democraticamente vai ser discutido. Mais uma fala. Mais um conselheiro vai ser questão. Ótimo, excelente. Boa tarde a todos. Meu nome é Alan Cury, eu sou arquiteto, sou membro do Instituto de Arquitetos do Brasil. E nesse ato agradeço a presença aqui do meu presidente Fábio, que hoje preside o IAP. Somos ambos membros do Condema. Peço desculpas pela falta de participação aqui no Conselho. Esse horário das 2h30 da tarde para a gente é bastante complexo de participação. Mas, enfim, hoje, estando presente na reunião do CMDU, conseguimos participar um pouquinho aqui da casa. Eu pedi a fala só para fazer uma parte aqui sobre o que foi citado no Entreverdes.
por ser responsável técnico pelo projeto do Entre Verdes, né? É muito complexo quando a gente ouve algumas coisas, porque toda a área verde do Entre Verdes é externa ao loteamento. Sim, sim. E quando se fala, agora os animais fogem para a região do Entre Verdes e são atropelados nas vias, a Mackenzie, etc., eu queria deixar aqui um comunicado aos senhores. As áreas verdes são externas. Recentemente tivemos aquele episódio da ventania vendaval, das microexplosões, etc. Quem mora na região, quem acompanhou a recuperação da região sabe disso. As áreas verdes do Entre Verdes foram as primeiras a se recuperarem, porque tiveram um trato extremamente cuidadoso e zeloso pela parte do empreendedor. Então, a urbanização qualificada e legal, ela toma todo o cuidado e carinho com as áreas verdes. E mais, eu como membro do Instituto de Arquitetos do Brasil, trago arquitetos de todo o Brasil para visitarem as obras da Mackenzie e conhecerem as transposições de faunas subterrâneas, que são tidas como um case nacional, que todos que vêm aqui, pelo menos, ver, falam, puxa, nunca vimos isso no Brasil, nem sabíamos que tínhamos, por que vocês não divulgam? Por que a prefeitura não dá destaque a isso? Então, muitas vezes, os empreendedores são tidos como os vilões do desenvolvimento, e eu acho que não é o caso, é perigoso esse tipo de coisa. A barragem está sendo feita a fórceps, está sendo feita rapidamente, os animais estão se sentindo acuados, eles fogem para a zona urbana, e aí acontecem essas coisas. Infelizmente, não é culpa do Entre Verdes, até porque a ocupação do Entre Verdes nem é na velocidade com a qual foi planejada, infelizmente, pela questão econômica do nosso país. Só uma parte. Obrigado. Eu queria colocar claro que se de repente eu deixei entender, eu peço desculpas, realmente não é a questão da área verde no Entre Verdes, interno ou externo, porque os animais, quando chegam no primeiro obstáculo, né? Bom. É só isso que eu queria nesse sentido, peço desculpas, tá? Mas não é só lá também, alguns outros empreendimentos tem na região também, um pouco mais pra frente da Mário Garneiro, Colinas, lá de repente, tem acontecido e não por conta, tá? Só para deixar claro. Eu acho que agora já encerramos todas as falas, as perguntas, já são 5 horas. Francisco? Quer se manifestar? Sim, a fala dos conselheiros da pauta.